Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Você que não me conhece, eu sou Virginia Coser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e terapeuta Ayurveda ainda em formação. Essa live vai para os filhos de mãe narcisista ou os filhos de mães narcisistas que me pediram bastante esse tema sobre o medo. Virginia, por que eu sou tão medrosa? Por que eu tô sempre com medo? Tem uma explicação, né? E a explicação, eu já começo dizendo que está relacionado, obviamente, com os traumas, né, que a gente viveu aí pela vida de sobrevivente. A Lívia chegou, a Tina, a Virgínia, minha xará, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu vou esperar um minutinho até o pessoal do grupo Flor de Lótus entrar. Se você não participa do grupo, vou deixar na descrição desse vídeo o link para você estar participando. Agora que eu vi, gente, que eu botei o negócio errado, vocês vão me ouvir melhor agora. Estão me ouvindo legal? E quem não participa ainda do grupo, vou deixar o link aqui embaixo para você participar. É um grupo de ajuda, né? Ajuda mútua aí entre nós, sobreviventes. E eu estou esperando o pessoal do grupo estar entrando para a gente estar comentando aí por que a gente tem tanto medo. Quem tem medo aí, levanta a mão. Quase todos, né? Se não todos, temos os nossos medinhos aí e medões, né? Deixa eu só entrar aqui no bate-papo pelo computador, que é mais fácil para eu estar falando com vocês. Só um minutinho. Foi, que é mais fácil escrever no computador do que pelo celular. Então, gente, a base do nosso medo, nós como filhos de mães e filhos de mães narcisistas, né, lembrando que não é só filha, tem filhos também que são narcisistas, né? Todos nós temos, sim, esse medo, é normal, em virtude dos traumas. Quais traumas que são? Que pode causar medo? Traumas por agressões físicas, gritos, sustos que as mães narcisistas, né? Pelo menos a minha me dava, eu acredito que muita gente também já li alguns relatos bizarros de coisas que elas faziam para assustar mesmo os filhos, abandono, deixar a criança sozinha em casa e sair. Isso gera um trauma, gente. Eu já até comentei aqui com vocês no canal que eu já cuidei de um menino na época com 5 anos e ele era igual um chicletinho, tadinho em mim. Ele não tinha pavor de ficar sozinho. A mãe, uma boa mãe, não é uma narcisista nem nada. A escola quase que do lado, ela foi levar o irmão menor na escola, menor não, maior, e ele tinha 2 anos e meio. Quando ela saiu, esse menino acordou e ele ficou chorando desesperadamente, criou um trauma nele. E ele demorou até um tempo para não deixar de fazer xixi na cama. Enfim, traumatizou o menino. Então, dar sustos também podem deixar a gente traumatizado e com medo. Tem mãe narcisista, como a minha, né? Que vocês cansam de ouvir eu falar isso, que me deixou na feira sozinha para ter o prazer de ficar longe, eu com 5 anos, para ter o prazer de me ver para ela me olhar de longe, aterrorizada, desesperada por ela. O que o narcisista gosta? Gosta disso, de ver as pessoas desesperadas atrás deles como se o mundo girasse só em torno deles. E aí ela queria ver meu desespero. Quando uma mulher me acudiu e começou a procurar, ela estava de longe rindo. E aí disfarçou com a mulher, obrigada e tal. Ela queria ver o meu sofrimento. Isso, obviamente, me gerou um trauma. Casos de pedofilia, né? De abusos sexuais criam traumas e criam medos. Acidentes, sejam de carro, uma queimadura, uma panela, várias situações aí podem gerar traumas. Eu já vi uma pessoa caindo quando era criança, um jovem caindo do tipo 10º andar, e a minha mãe socorrendo na minha frente, muito sangue, e eu fiquei bem traumatizada. Enfim,
E dentro de um lar narcisista, né, a gente pode ter aí vários tipos de traumas diferentes, onde vão gerar medos, né, trazendo isso para a linguagem ocidental, nossa linguagem. Podem trazer diversos tipos de traumas que vão gerar vários medos na gente. Então a gente vai crescer com esse medo, essa insegurança, porque não foi construído, a mãe narcisista não construiu na gente a segurança só nela, não a independência. E aí a gente cresce sem ter segurança própria. A gente não desenvolve essa segurança própria. Eu fico vendo as minhas filhas, eu falo, caramba, eu na idade delas não tinha coragem de fazer nem um terço do que elas fazem. E elas são muito, muito corajosas. E eu fico, caramba, como que eu era? Como que a gente é? A gente cresce uma criança medrosa. E esse medo se arrasta até a vida adulta. Aí nós temos medo por falta de segurança própria, de repente, tomar uma decisão importante, a gente de repente tem medo de, sei lá, viajar de avião. Quais os medos de vocês, né? Vocês que são adultos e adultas, quais são os medos que vocês têm hoje? Comenta aí para eu estar lendo. Eu, particularmente, eu sou bem corajosa no sentido de tomar decisões, de meter as caras, de fazer, mas até algo que aconteceu hoje, né? Eu fui buscar minha filha na escola e na volta um cachorro. Eu passei na rua, nós passamos na rua, o cachorro grudou assim no portão, um latido muito alto. Pronto, foi aquele baita susto. Eu tenho muito gatilhos de barulhos. E aí esses barulhos me causam medo. E vocês acreditam que eu não tinha consciência desse medo? Eu achava que era ansiedade. Foi fazendo terapia que a psicóloga identificou que eu tinha medo e não ansiedade. Que a consequência do medo poderia gerar uma ansiedade. Eu tomei esse baita susto e aí já tô cansada da semana toda, aí a gente acaba tendo um estresse, né, de físico e mental por conta das muitas atividades que eu faço. Aí tomei esse susto. Aí meu olho começou a tremer. Não sei se vocês têm isso. O olho começou a tremer, tremer, tremer. Eu falei, caramba, não posso ficar estressada porque eu vou entrar na TPM, o que acontece? Eu entro em enxaqueca porque eu tenho cefaleia em salvas que me ataca toda a TPM. E aí, vocês lembram que eu já falei também que eu tenho hiperprolactemia, que é um distúrbio de um hormônio. E dois médicos falaram que eu tenho por conta do estresse, talvez o estresse pós-traumático ou o estresse mesmo. E aí o que acontece? Esse medo todo acaba me gerando estresse, que acaba combinando na enxaqueca, a cefaleia em salvas e acaba combinando na hiperprolactemia. Por quê? Por conta desses medos. Por exemplo, eu tenho muito medo de... eu não tinha noção disso, né? Só depois na terapia que a gente vai entender isso. Atravessar a rua gera um estresse em mim. Coisas simples, de você, só o fato de eu sair me gera um medo. Medo de coisas bobas. Mas se você somar no dia, o resultado é o estresse. É o estresse que é decorrente desse medo. E talvez vocês também tenham isso, de estarem tendo esse estresse em virtude desses medos. Daí a importância de você começar a se autoanalisar e perceber aonde são os gatilhos desse medo. Quais são esses gatilhos? O que você começa a observar e ver que está te causando algum tipo de medo. E aí eu comecei a me observar que várias coisas que eu faço, tanto que mês passado, né, não sei se vocês lembram, que eu fiquei bem gripada, eu fiquei uma semana sem sair de casa, né? Até brinquei no Instagram, nos stories, tava aparecendo aqueles seriados que você fica trancafiado. E aí eu não tive estresse, não tive dor de cabeça e assim, eu sei que a minha prolactina, ela baixou, porque a hiperprolactemia, a prolactina fica alta, ou seja, eu produzo leite, mesmo não amamentando. E eu fico com seios grandes, eu tenho quase nada de seio, eu fico com seios grandes. Sumiu tudo, gente, meu peito ficou duas mochibinhas assim. Aí eu falei, caramba, minha prolactina baixou. Por quê? O estresse diminuiu. Entende o quanto que o medo ele pode gerar um estresse, e desse estresse a gente pode ter doenças por conta desse estresse, enxaqueca, essa hiperprolactemia, é uma coisa horrível. Mas o mais importante é que a gente tem que ter a consciência, e daí tratando esses gatilhos. No meu caso,
Eu tenho aqui algumas sugestões que eu separei, mas antes eu quero falar com vocês a perspectiva do Ayurveda em relação ao medo. Quem já conhece aqui o Ayurveda no canal sabe, e já está cansado de ouvir que eu estou sempre falando, que normalmente o sobrevivente de narcisismo é Vata, trazendo para os 3 biotipos. E Vata, a natureza dele é medrosa, ele tem um medo natural. Então, se você geneticamente, né, lá na barriga da sua mãe, e as genéticas da sua mãe e do seu pai, você é um Vata raiz, vamos dizer, você já vai ter esse medo natural. Se ocorrem traumas, esse Vata ele vai subir, aí você vai ter muito medo, vai ter síndrome do pânico, vai ter ansiedade generalizada. Talvez você é Kapha, vamos supor, geneticamente, né? Os genes lá do seu pai e da sua mãe, você é Kapha. E aí na infância você sofreu trauma, o que acontece? Você virou Kapha Vata, por conta do desequilíbrio de Vata em virtude dos traumas. Aí você vai ter um medo, mas esse medo não vai tomar conta de você. Por quê? Você tem esse Kapha para te aterrar, para te dar segurança. Agora, se a sua genética já é Vata e você sofre algum tipo de trauma ou uma falta materna que acontece esse desequilíbrio de Vata, você vai ser uma vatona da vida, como diz os professores do Ayurveda falam, estou muito vateado. E aí vai ter esse desequilíbrio enorme de Vata e aí você vai ter sérios problemas em relação a medo de tudo, até se transformar em algo, um transtorno psicológico, como a ansiedade ou crise de pânico. E aí eu separei algumas dicas, deixa eu só olhar aqui para mim não fugir. Não, primeiro quero dizer as consequências fisiológicas do medo, né? Rigidez muscular, dores no corpo, enxaqueca. E aí tem a questão do cortisol. O cortisol direto no seu corpo vai ocasionar radicais livres. Gente, infelizmente o estresse é um veneno para o nosso corpo, para várias e várias doenças. Então a gente tem que buscar um meio de equilibrar. Claro, obviamente, né? A gente de repente não vai conseguir um milagre, mas há pessoas sobreviventes, a Tariana Rocha é uma, eu já conversei com ela, já entrevistei ela em relação ao Ayurveda, e os doshas dela são todos equilibrados. Ela conseguiu alcançar, e ela tem um Kapha para aterrar ela, né? Sorte dela. Tá tudo equilibrado, tá tudo ótimo, então ela não sofre com esse cortisol, esse medo que a gente tem, porque ela tem Pitta, Kapha e o Vata dela é baixo, é bem regular. Então, para algumas vai ser mais fácil e para outras não. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Assim, o medo normalmente está relacionado com algo que não aconteceu ainda, que está lá no futuro. Mas por a gente ter medo, a gente sofre por antecipação, aí vira uma ansiedade, desse medo vira uma ansiedade. É algo que não aconteceu ainda, mas a gente já está pressupondo, aí a gente entra lá na castrofização. Não sei se vocês assistiram esse vídeo, se não assistiram, assistam para você entender para vocês entenderem o que acontece quando a gente tem medo. Aí a ansiedade gera essas catrofizações aí, e aí vira uma bola de neve à toa, né? Porque é algo que não aconteceu. Então, normalmente, o medo está relacionado a algo do futuro. Eu, por exemplo, passei pelo cachorro, o cachorro pulou, eu tomei um susto, mas poderia ter sido diferente. O cachorro talvez era um pitbull, e eu passei por um pitbull também, tá, gente? E uma pitbull que está sempre lá com o dono e solta porque ela foi criada de maneira dócil. Todo mundo, vizinhos, né? Não pega, não pega. Eu já passei tensa por causa daquele pitbull. E aí, na minha cabeça, eu já pensei o quê? A pitbull agarrando a minha perna. Já estava vendo lá na frente. Então, normalmente, o medo está relacionado com algo no futuro ou ao extremismo, né? 8 e 80, a catastrofização. A gente costuma ser muito extremo, nossos filhos e filhas de mães narcisistas, e esse extremismo faz com que tudo seja muito exagerado, como pensar lá no futuro, né? Encomendar, igual o vídeo da catastrofização que eu falei. A filha marcou meia-noite, meia-noite e 25, você já está encomendando o caixão, achando que a filha já morreu. O medo também pode estar relacionado ao controle,
Tenho medo, pois tenho medo que algo saia fora do meu controle ou algo dê errado. A gente também tem essa mania de controlar para não dar errado. Por quê? Já levamos tanta chicotada da mãe narcisista de que tínhamos que ser perfeito, de que tínhamos que agradá-la, a gente fazia de tudo para agradar a mãe narcisista e mesmo assim é impossível. E aí quando a gente tem algo para fazer, a gente fica com medo de dar errado, porque a gente já ouviu tanto que às vezes a gente pensa, se der errado, a mãe narcisista vai estar bem certa mesmo. Eu acho que ela está certa, eu acho que eu não vou dar conta disso mesmo, não. Aí se torna um medo. Se você começar a viver o momento presente, o medo desaparece. Aí é que está a chave do negócio. É a gente conseguir se concentrar no agora. Aí tem o Mindfulness, que é uma técnica usada pelo budismo. Tem livros que te fazem trazer para o agora, para não ficar pensando lá na frente. Mas eu confesso que é uma tarefa bem difícil para mim, me colocar no agora, me ter e me colocar no agora, né? Por exemplo, Pitbull tá lá solto, eu estou passando, não, eu estou aqui na rua e não vai acontecer nada, porque eu estou caminhando, já estou passando da rota do Pitbull e não aconteceu nada. É muito difícil, mas é algo que a gente precisa treinar. Meditação ajuda muito a questão do medo. Eu estaria bem pior, assim como alguns anos atrás, antes de descobrir sobre narcisismo, eu quase não saía de casa, eu tinha medo de coisas simples, eu tinha medo de ir nos lugares e pedir as coisas, meu marido que ia e pedia, e aí ele começou a notar, né, assim que a gente casou, poxa, você não pede nada, quando você espera eu pedir as coisas no supermercado, no açougue, na peixaria, por quê? Eu falava, eu não sei, acho que eu tenho medo, eu não sei, eu não pedia por medo de me comunicar com as pessoas. Hoje eu consegui ir na peixaria, ir no açougue, pedir as coisas, para mim, gente, parece bobeira, é uma vitória, porque eu me retraía totalmente com medo. Não sei se foi gatilhos emocionais que eu tive em relação a homens, em relação a abuso, eu não sei quais são os gatilhos, mas eu tinha não, quando eu ia em locais que eram mulheres, eu falava. Quando eram homens, eu me travava por medo. Saber quem você é, saber da sua força, da segurança, da sua capacidade em vencer o mal que pode estar te esperando. Então, identificar primeiro o medo do que é, ter certeza de quem você é e de que você pode combater aquilo que você pensa que pode estar por vir e ter essa capacidade, saber que você tem essa capacidade de vencer o mal. O principal, identificar os gatilhos. Quais são os gatilhos que você tem? O que te traz medo? Será que é sua mãe narcisista? Será que é a voz dela? O que te traz esse medo, né? E eu confesso, depois que logo quando eu iniciei o processo de contato zero, ela fez algumas tentativas de contato com a minha filha. Teve uma vez que ela ficou gritando a minha filha na rua, e eu escutei de dentro de casa. A voz dela me trouxe arrepios de medo de não sei o quê. De repente, é um gatilho que você tem para ter medo. Identificar qual é o gatilho, se colocar no momento presente e se você já identificou o que é e esses pensamentos voltam, é importante você anotar o gatilho, o que você sente, a consequência desse sentimento e algo que te traga para a realidade. Que se de repente você ouve a voz da sua mãe narcisista, ela lá do lado de fora, sua casa está trancada, é impossível dela entrar. Você de repente anota. Minha mãe narcisista gritando, eu sinto medo e a consequência, a realidade, é impossível ela entrar aqui. É impossível ela entrar porque está tudo muito fechado. Trazer essa realidade para dentro de você. Descanse em Deus. Buscar segurança é uma frase do Osho. Buscar segurança é mundano. Viver na insegurança como uma rosa é espiritual. A segurança é desse mundo. A insegurança é do divino. O que ele quer dizer com isso? Que a segurança desse mundo, né, no fundo,
todos esses medos desembocam em uma única verdade. Temos medo de morrer. Se temos medo do pitbull, é porque o pitbull vai morder, a gente vai sentir dor, a gente vai morrer. No final se resume na morte. E a segurança que a gente tem aqui nesse mundo, alarme, polícia militar, colete à prova de balas, fechaduras e portas, é a segurança mundana. E ela não nos livra nada. A segurança de uma rosa que nasce, cresce, suas pétalas caem, elas morrem conforme a vontade de Deus que a criou, é a segurança real. Como se fosse uma folha no vento e essa folha fosse conforme a direção onde o vento empurra, para onde o vento vai direcionar aquela folha. Bom, eu me sinto à vontade em falar isso com vocês porque a maior parte dos brasileiros são cristãos, acreditam em Deus, então você que não é, não se ofenda, é porque a maior parte é. Então eu me sinto à vontade de falar isso com vocês, de depositar essa confiança e essa coisa do medo em Deus, que a gente fica com um pouco mais de segurança. Claro que tem medos e medões, né? E medões tem que ser tratado com terapia. Eu, por exemplo, continuo fazendo firme e forte, porque é necessário a gente tratar esses medos. Inclusive tem o EMDR, que é uma técnica que não é de hipnose, mas com movimentos oculares que tratam vários traumas. A doutora Michelle Angel, que indica no livro dela, Mães Narcisistas, Conhecimento Cura. A doutora Cláudia Rick, em uma live dela, já perguntei, ela falou que tem ótimos resultados, já ouviu dizer que tem ótimos resultados, não é todo psicólogo que tem essa formação de EMDR, não. Mas, sim, se você fez, comenta nesse vídeo, né, para que outras pessoas leiam e talvez se interessem em fazer, se deu certo para você EMDR. Porque é uma forma de você reprogramar, processar aquilo que ficou perdido na sua cabeça, aquele trauma, e daí esse medo que você tem, de repente, vai ser diminuído. Medo se vence com segurança, buscar a autossegurança, segurança em você, segurança em Deus, e saber que Deus tem sempre o melhor e só Ele pode controlar tudo e não a gente. E aí, eu vou para as perguntas e vou dar uma outra dica para vocês. Deixa eu ver aqui quem tem perguntas. A Lívia está dizendo, pensando no medo hoje, nossa. Aline, acabei de sair de um vídeo onde estou morrendo de medo de ter esclerose múltiplas por simplesmente ler os sintomas na internet. Nossa, gente, o Google é um santo, mas é igual aqueles memes, né? Dor de barriga, aí você põe no Google câncer. É mais ou menos isso. A gente que é filho de mãe narcisista, a gente tem que ter muito cuidado com pesquisar coisas na internet por conta da castrofização. E aí, se você não assistiu, eu digo, assista esse vídeo. Não pode, gente, não pode buscar resposta no Google, não, senão a gente pira o cabeção mesmo. Quando tiver dúvida, segura e marca um médico e peça ajuda a um profissional que vai te dar um diagnóstico certo, porque na internet tem muita coisa perdida, muitas informações perdidas, não dá para confiar e a gente fica ansioso e às vezes não é nada daquilo e essa ansiedade gerou estresse que gera doença. Então, é melhor não se estressar. A Andréia está dizendo, Virgínia, eu queria ter participado da sua live, honrar pai e mãe. Algumas coisas você falou certas, outros foram bem sem consistência no referente à Bíblia. Andréia, comenta aqui qual a sua dúvida, que eu respondo aqui, não tem problema nenhum. A Aline, minha filha tem pavor de ficar no carro sozinha, apenas porque ela acordou uma vez sozinha no carro, mesmo o carro estando na porta de casa e eu colocando as compras para dentro. Tá vendo como que mexe com a gente? Isso daqui é algo bem clássico mesmo. A Lívia, sou viciada no medo, gosto de fazer as coisas que dão medo. Nossa, Lívia, eu não, eu sou o contrário, eu fujo do medo. Tudo que me dá medo eu fujo. Não sei, será por quê? Acho que é por conta desse cortisol, adrenalina que é liberada, de repente seu corpo se viciou, né? É uma explicação. A Ana Maria, quando a gente cresce sendo agredida por qualquer coisa, a gente tem medo de tudo.
até de contar alguma coisa simples, verdade. A Bárbara, eu não consigo sair sozinha, tenho medo de tudo. Nossa, Bárbara, você precisa fazer terapia urgente, urgente, urgente. Porque ficar sozinha é uma coisa natural e que você precisa reaprender, né? Busque ajuda terapêutica. Você já faz terapia? A André, credo, gostar de fazer as coisas que dão medo, isso é masoquismo, falta de amor próprio. Não, André, de jeito nenhum. Entenda primeiro, né? Não é falta de Deus, não. Tudo que a gente viveu gera trauma, gente. Gera traumas e gera também vício em adrenalina. Para vocês terem ideia, se vocês estudarem um pouco a codependência, as madas, as mulheres que amam demais, o corpo fica viciado em brigas. Então elas arrumam brigas com os próprios companheiros, que normalmente são abusivos, para ter essa briga, ter essa descarga de adrenalina, e aí ela chora, ela grita, e aí ela calma depois, para ter esse pico de adrenalina, porque viveu a infância toda em um lar abusivo, e aí cresceu com esses picos de adrenalina, e não consegue ter esses picos de adrenalina numa vida feliz, porque talvez tem depressão, talvez tem bloqueios, e não é feliz. E aí o corpo meio que pede, porque a mente parece que foi programada para ter esses picos de adrenalina no sofrimento. Aí elas mesmas criam as brigas. Então, acabou. Vai crescer assim. Não é porque a pessoa quer. Tenho certeza que se a pessoa responder aqui, ela vai dizer que não é porque ela quer. E não é falta de amor por Deus, não. Vamos pensar um pouco antes de estar julgando aí. Eu tenho pavor de campainha quando toco, mesmo que eu esteja esperando alguém. Eu tenho taquicardia, queda de pressão, meu corpo e a boca fica. Corpo não é amorosa, deve ter sido corretor. E a boca fica seca. Alguma coisa aconteceu quando tocaram a campainha, né? Pode ter sido um gatilho emocional isso. Sebastião está perguntando se pode fazer uma pergunta. Pode. A Flor Morena está dizendo minha genética é vata. Red Marques, Virgínia, eu estou em desmame de Rivotril. Sinto uma angústia pela manhã e à noite me sinto bem. Que bom, né? Porque normalmente as pessoas têm dificuldade à noite. Essa angústia pode ser nada a ver com o desmame de Rivotril, né? Pode ser que você tenha depressão ou tenha algum transtorno. Busque ajuda médica. Faça o desmame só com a orientação do seu médico. A Ana Maria está dizendo, a narcisista sempre dizia, se ela batesse o carro, só eu que ia morrer. Eu suava frio quando andava de carro só com ela. Meu Deus. Que absurdo, né? A Flor, sei como é isso. Muitos projetos são deixados no meio do caminho por causa deste medo, angústia, né? Mas tenho buscado forças em Deus para prosseguir. Estou fazendo Ho'oponopono. Sim, muito bom o Ho'oponopono para limpar essas memórias que ficaram, tá? Muitas sobreviventes, se você pegar a última live que eu fiz com a Tariana aqui no canal, muitos relatos de pessoas que melhoraram muito com o Ho'oponopono. Não tem perguntas, gente? Aqui. A Cibele está dizendo, você falou sobre a noradrenalina e lembrei que tive um vício em sofrer, um gostinho quando dá tudo errado. Qual a explicação para isso? Parece que eu torço e fico satisfeita quando dá tudo errado. Muito triste. Cibele, eu não sei te responder por que você faz isso. Pode ser autossabotagem, pode ser procrastinação, deve ter algum motivo, mas eu não sei te responder o porquê desse sentimento de felicidade quando algo dá errado. Eu nunca ouvi falar. Virgínia, tenho medo de qualquer dor na região do coração, sem infarte. É normal ter paranoia com isso? Tenho crise de pânico com isso. Gente, normalmente, isso eu posso dizer assim, assinar embaixo aí, quem é médico e estiver na live, que muita gente tem dor no coração de gases
e vai parar em cardiologista e pronto-socorro com gases. Por conta desses gases, sente-se fisgada no coração. A melhor coisa a se fazer é o quê? Procurar um cardiologista e constatar que você não tem nada. Porque se você já constatou em exames que você não tem nada, quando vir esse sentimento, você vai olhar o exame e falar assim, é coisa da minha cabeça. E pronto, sossegou. Sempre quando vocês tiverem dúvidas em relação a doenças, e ainda eu quero falar sobre a hipocondria e os filhos de mães narcisistas, porque eu sei que muitos têm, é fazer os exames e ver que não tem nada. Teve uma época, há quanto tempo? Acho que 1 ano atrás, 2 amigas minhas, na mesma semana, me deram notícia que estavam com um câncer no reto, no cólon, ou no reto, não lembro, no intestino. E aí eu meio que pirei o cabeção, falei, caramba, eu vou fazer, eu já tive sérios problemas de intolerância alimentar, será que não ficou nenhum problema? E eu fiz a colonoscopia, não deu nada, pronto, sosseguei. Então, às vezes é importante a gente fazer isso, fazer os exames que tem que ser feitos e tirar o resultado e falar, opa, realmente não é nada, é coisa da minha cabeça. A Mariana está dizendo, minha mãe narcisista pode dar queixa na polícia dizendo que eu fui sequestrada quando eu saí do cativeiro? Mariana, você é de maior? É importante essa informação. A André está dizendo, nossa gente, não é fácil não, o medo é algo que destrói a gente, nos paralisa, dói de tanto que nos apavora, realmente é. Por isso é importante a terapia, gente, para tratar esses medos. Por isso que é importante, porque é algo que realmente nos paralisa e nos causa vários transtornos. Mariana, se você tem 19 anos, não, você já é maior de idade. Não tem como você ser sequestrada porque você já... eu não sou advogada, mas eu acredito nisso. Porque você já responde pelos seus próprios atos. Acredito que não. E aí, gente, eu queria falar para vocês que, independente se a gente... talvez umas vão conseguir ter um pouco mais... desenvolver mais o não medo, outras menos. Eu acho que o importante é a gente andar com ou sem o medo, mas andar, não paralisar. Porque quando a gente paralisa, aí é que o medo toma conta mesmo. Se você tem medo de algo, vá assim mesmo. Se você tem medo de executar algo, medo de passar em algum lugar, é colocar o medo debaixo do braço e seguir. Porque senão a gente paralisa, a gente se entrega e a gente não sai de casa, e aí se não sair de casa pode virar uma depressão. E aí a coisa vai ficando só uma bola de neve que vai só aumentando. Então é muito importante a gente fazer isso, botar o medo debaixo do braço e seguir. Não sei se vocês já ouviram essa música da Marcela Thaís. Vê se vocês vão conseguir escutar. Tá dando para ouvir? Que você não arrisca a minha vazia. Coloca o medo debaixo do braço. Ouviram, gente? Tudo é um risco, né? Se a gente for parar para pensar em morando no Brasil, né? Vamos falar a verdade, né? Viver no Brasil já é um risco, né? Imagina, né? Quantos riscos que nós temos e quantos medos de cada risco. Mas a importância da gente botar o medo debaixo do braço e seguir. Porque se a gente paralisar, a coisa só vai ficando cada vez pior. Medo de se relacionar tem a ver com ter tido uma família disfuncional? Com certeza, Sibeli. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. As primeiras impressões nossas, né? Alguém mais tem pergunta? A André está dizendo, acho que medo de relacionamento é medo de se decepcionar. A decepção é algo terrível também, né? A Ana Maria está dizendo, eu tenho medo e com razão de confiar nas pessoas, parece que só atrai gente abusiva. Não, Ana Maria, não é atração, a gente não atrai não, a gente não tem bordas. Eu já fiz também uma live aqui explicando isso.
sobre relacionamentos abusivos. A gente não tem bordas, e aí uma pessoa que tem, identifica pessoas abusivas e, ó, corta na tora, manda a pessoa, ó, para casa da mãe Joana. A gente não, a gente demora para perceber, a gente só percebe quando essa pessoa já foi tóxica e quando abusou. Não é atração, é falta de bordas. A Jaqueline está dizendo, sou Vata Pitta, tenho TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, e ainda moro com ANP. Nossa, é horrível. Nossa, cara, imagina. Toda doença já é difícil. Agora imagina morando com a mãe narcisista, né? Piora. Eu tenho que entender o que é transtorno disfórico, Jaqueline, porque eu não conheço. Com certeza o Ayurveda tem. Todas as doenças, por mais que sejam recentes aqui para nós ocidentais, talvez o Ayurveda já tenha uma abordagem mais antiga com outro nome, ou quando não tem, e é uma doença que foi recentemente descoberta, vai se juntando uma informação, outra aqui, porque tudo volta-se para o mesmo, equilibrar o dosha. Normalmente, possivelmente, essa doença ela tem uma predisposição genética para determinado tipo de dosha. E aí, equilibrando o dosha, esses sintomas vão sendo amenizados. Mas tem fitoterapia, tem várias terapias para diversas doenças. Aí teria que saber que doença é essa, porque eu realmente não conheço. A Jaqueline está dizendo, uma vez tive uma única consulta com uma psicóloga que era linha lacaniana. Em uma sessão, ela me passou uma técnica para aprender a dizer não, e foi salvador. Nossa, Jaqueline, comenta para a gente aqui, deixa aí nos comentários para quem entrar, depois a gente lê e saber como que funcionou. Tenta passar para a gente. A Alice está dizendo, eu achava que as pessoas abusivas eram as normais, e por isso me atraía por ele. Exatamente. Alice, você falou tudo. Eu também pensava isso. E aí eu estava vindo, caminhando, pensando no medo, né? Quando eu fui buscar minha filha, eu lembrei, quando eu tinha 12 anos, primeiro parque de diversão que tinha na cidade, né? E, tipo, naquela época não tinha, né? E aí eu tinha uma amiga que ela tem traços narcisistas, né? Hoje adulta eu reconheço. E ela falou assim, vamos no parque. Eu falei, não, eu tenho medo, vamos, tem a barca. Vai na ponta que é mais legal. E ela foi no meio e me fez ir na ponta para ficar rindo do meu desespero. Olha, gente, só de pensar eu me arrepio toda. Tenho pavor de alto até hoje, altura por conta disso. E ela rindo dela assim, sabe, se retorcer de tanto que ela ria de mim, eu na ponta, gritando, tô morrendo, socorro, com 12 anos. Depois disso, ela ainda foi abusiva comigo no trabalho. Ela era gerente de uma... Enfim, não posso falar quem é, né? Ela era gerente de um estabelecimento. E aí, eu estava fazendo entrevista de emprego, caí nela por um acaso, já em outra cidade, nem era mais na cidade onde a gente cresceu. E aí ela foi altamente tóxica, ela me fazia pegar contratos depois do meu horário, 7 horas da noite, em bairros super perigosos. Ela já me fez ir buscar contrato até em penitenciária feminina. Eu era assaltada e eu achava que ela era uma pessoa normal. Eu até falava, nossa, ela é bacana, ela é, uau, pessoa que cresceu na vida e não sei o quê. Depois, muito tempo depois, voltando para a cidade onde eu fui criada, encontrei ela novamente em outra questão profissional e ela abusou de mim de novo, me botando em funções que não eram minhas. Por quê? Sempre foi tóxica e eu achava que era uma pessoa normal. E nunca foi. Tem traços. Hoje, com o olhar que eu tenho, eu vejo muitos traços narcisistas dela. Conversei com uma amiga dela que falou que a mãe dela não é muito normal, tem muitos traços narcisistas também. E a gente pensa exatamente isso, a gente pensa que é normal, quando na verdade não é. Andréia, com certeza as vítimas de narcisistas são pessoas boas que não sabem contrariar os outros. Exatamente, os narcisistas são pessoas usadas pelo mal para nos prejudicar. Jaqueline, você não leu a pergunta anterior. Eu vou começar a fazer terapia pelo plano. Estarei limitada às opções e não sei o que perguntar sobre a linha de procedimentos. Tive consulta uma única vez.
Como assim, Jaqueline, você não sabe o que você vai perguntar na linha de procedimentos? Eu não entendi. Qual técnica que essa psicóloga vai usar com você? É isso? Normalmente, a gente pergunta, qual o seu plano, né? Eu, pelo menos, perguntei para mim, qual o seu plano? O que a gente vai trabalhar? Eu perguntei. Ela, olha, Virginia, a gente vai passar por essa etapa. Primeiro, ela falou que ela ia trabalhar com TCC, que é uma abordagem que eu gosto muito dentro da psicologia. Vamos trabalhar com TCC, a gente vai passar por isso, isso, isso e isso. E de cara ela já identificou o medo. Eu achava que eu falei, olha, eu sou muito ansiosa e tal. Ela, não, você não é. Você pode até ter ansiedade em virtude do medo, seu problema é o medo. Cristiane diz, meu esposo disse sou pessimista. Na verdade, eu sempre me preparo para o pior, para eu não me frustrar. Se acontecer algo bom, ótimo, mas se eu esperar algo bom acontecer, algo ruim, acontecer algo ruim, eu sofro. Realmente isso é pessimismo mesmo. Mas qual o problema de se frustrar, né? Por que a gente tem essa resistência em perder e se frustrar? É uma coisa muito negativa que todo mundo tem, gente, mas a gente tem que estar com a cabeça preparada para perder, né? A vida não é só ganhar. Ela me disse que seguia a linha lacaniana. Eu não conheço essa linha. Eu sei que a doutora Michele Ejo, que indica o TCC, indica o EMDR, terapias em grupo. Essa eu não conheço também ninguém que trabalha com essa linha que tenha me dado algum relato se foi positivo ou não. A Michelle está perguntando se é normal se sentir abandonada. Com certeza. É normal o medo de ser abandonada, com certeza. A gente teve abandono emocional a infância toda, né? Uma narcisista nos abandonou emocionalmente. Temos esse medo mesmo. Cibele, sempre sou taxada de inocente, me sinto desajustada, julgada, como se não fosse aceita pelos outros. Sinto isso por causa da repulsa e desprezo dos outros. A mãe narcisista nos causa isso, falta de bordas, Cibele. Essa falta de bordas, essa inocência da gente, as pessoas, principalmente as pessoas maldosas e tóxicas, elas vão se aproveitarem dessa nossa ingenuidade e vão abusar. E aí outras pessoas vão ver que você está sendo abusado e vão abusar também. E aí a gente se sente meio boboca mesmo. Mas eu penso que antes de eu ser uma boboca e demorar para entender as coisas, e abro aspas, que nós temos em relação às crianças que foram criadas num lar normal, quem passa por traumas tem a diminuição dos neurônios, tá, gente? É importante ressaltar que a gente não tem a mesma quantidade de neurônios que uma pessoa que teve uma família normal, não. Somos prejudicados neuralmente falando. E aí eu penso que antes ser assim, lerda, né, vamos dizer lerda, do que ser uma pessoa má, uma pessoa que abusa. Antes ser e sofrer as consequências até aprender a colocar bordas, do que ser uma pessoa cruel. Eu me orgulho da minha ingenuidade e eu desprezo a maldade das pessoas. A Jaqueline está dizendo, gostei muito, porém é muito pouco para avaliar. É uma consulta realmente, é pouco ainda. Eu gostaria de uma especialista em narcisismo materno, mas sei que é uma raridade. Online você vai encontrar mais fácil, Jaqueline. Tem algumas que atendem online. Eu acho que, sei lá, eu penso que é a mesma coisa, uma consulta online do que uma física. Porque afeto não é de psicólogo, né, gente, que a gente vai receber. Ele está ali para nos auxiliar, nos ajudar. Mas eu acredito que não muda nada, uma consulta presencial e online. Deixa eu ver aqui. Todo dia eu tinha eu tinha que arrumar uma situação para dizer não para alguém. A gente tem mania, né, de falar não, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Não, não, por isso, ficar se explicando, né? E muita gente que a gente conhece simplesmente fala não pra gente e nem se desculpa e a gente não pega a visão, né? A visão é essa, a gente não tem que ficar se explicando pra ninguém. Não posso e acabou. A Cristiane está dizendo, eu creio que esse medo de me frustrar seja devido a eu ser bode expiatório. Como as coisas para mim sempre foram com dificuldade, eu fico esperando algo negativo. Pode ser, faz sentido, Cristiane, mas não se coloque mais como bode, você já foi, você não é mais bode.
Se você, né, não mora mais com a mãe narcisista e já não sofre mais os ataques dela, você não é mais bode. Tem que tirar essa capa, essa roupa de bode expiatório, porque eu não sou mais. Eu, pelo menos, não sou mais. Já tirei essa capa porque hoje eu já me reconstruí. E se a mãe narcisista me põe como bode expiatório, aí já é problema dela, não é problema meu. Eu sei que eu não sou mais. Tenta ter essa visão sobre você mesmo. Porque quando a gente se coloca no papel de eterno bode expiatório, as consequências do bode expiatório vão continuar ativas na nossa cabeça. Então é importante você analisar isso. Online eu não tenho condições pelo plano. Ah, é verdade. Mas não desista de procurar. Testa, pergunta, né? Pergunta e testa. Já que é pelo plano, marca várias e vê aquela que você vai se adaptar melhor. Fico analisando as pessoas com medo delas me prejudicarem. Ótimo, analisa mesmo. A gente os empatas tendem a não analisar, né? Qualquer pessoa faz o que achar que tem que fazer e a gente deixa por falta dessas bordas. Então tem que analisar mesmo. Quando a gente pensa que aprendeu com as pessoas, a gente toma uma que é para ficar esperto e falar: opa, tenho que aprender mais. Tem que saber mais com quem eu estou lidando. Pelo plano de saúde, eu terei condições de pagar. Pelo plano de saúde, eu terei condições de pagar, entende? Sim. Então, Jaqueline, procura ir testando pelo plano. Marca um, marca outro. Se não for participativo, você pode marcar várias, porque daí fica incluso na mensalidade que você paga, até você acertar uma. Pelo menos que a que você ficar, pelo menos tenha empatia, né? E não te culpe e nem tente colocar você como culpada ou que você tem que reatar com a sua mãe narcisista, né? Porque algumas podem fazer isso, que, como eu sempre digo para vocês, profissionais ruins estão em todas as áreas, então não dá para confiar cegamente no primeiro terapeuta que te aparece. Ô, Jaqueline, obrigada. Gente, eu vou finalizar, não tem mais perguntas. Tem alguém que eu não respondi? Se tiver alguém para perguntar, tem que partir. Alguém está dizendo, agora eu entendo, alguém que não quer se identificar, agora entendo que de permanecer, entendo o porquê de permanecer em relacionamentos abusivos, de controle e poder. Sim, tendemos a ficar debaixo desses relacionamentos porque aprendemos dessa forma, que só existe essa forma. Não fomos amadas e então não sabemos o que é estar em um relacionamento saudável. A gente nunca sentiu isso pelos pais, que são as nossas primeiras impressões. E aí, quando a gente entra num relacionamento abusivo, a gente repete aquele padrão que o nosso cérebro entendeu que é o normal, né? Que foi que ficou marcado na nossa cabeça na infância. A Bárbara falou que voltou, que o sinal tinha caído. A Cibele, eu mesma tendo levado fora, ainda tenho esperança e insisto em querer viver esse amor. Isso é a falta de amor próprio? Ou ego? Cibele, isso pode ser codependência. Importante você buscar uma ajuda terapêutica e saber se você não tem codependência dessa relação, analisar se você tem amor próprio, falta de bordas, tudo pode ser uma dessas coisas ou essas três coisas: codependência, falta de bordas e falta de amor. Que a gente confunde muito auto-amor com os intensificadores que não funcionam, que foi um dos últimos vídeos que eu botei para vocês. A Cris está dizendo: oi, Virgínia, eu sou nova, adoro seus vídeos, muito obrigada. Obrigada a você, Cris, por assistir. A Jaqueline está dizendo: TDPM é uma TPM, só que 1000 vezes pior. Meu Deus! Nossa, gente, imagina. Eu que passo todo mês, quem é mulher sabe, né? Cansaço extremo, depressão, não quero falar com ninguém, as pessoas me irritam, sono excessivo, sinto ódio. Pode ser, eu acho, um desequilíbrio de pita, com agravamento da parte melancólica de Kapha. Não sei, teria que consultar realmente você, fazer uma entrevista mais profunda para tentar descobrir.
mas eu vou pesquisar porque eu nunca ouvi falar. Fiquei curiosa em saber. Bela, como diminuir o medo do narcisista? Se afastando. Quanto mais contato você tem com o narcisista, mais ele pode te fazer ter medo dele. Se não tem como manter distância e ter esse convívio, chamar-se para a realidade. Toda vez que ele ou ela forçar uma situação para você ficar com medo, faça pré-anotações. Gente, é muito importante você ter pré-anotações de fácil acesso para você ler e se chamar para a realidade. Opa, ele me ameaçou disso, 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 mas isso não vai acontecer porque a realidade é essa, essa e essa. É muito importante ter isso, ter essas anotações. A Tina, o YouTube bloqueou a sua mensagem, eu não sei por quê, eu não estou conseguindo visualizar, tá como mensagem retratada. Troca as palavras para ver se vai aparecer. Bárbara está dizendo que eu saí de uma relação abusiva depois de 20 anos de convivência. Parabéns, Bárbara. Isso, depois de 20 anos, é uma grande vitória. Vida nova para você, muita saúde para você curtir aí a vida como verdadeiramente você deveria curtir, ter curtido esses 20 anos. Madalena está dizendo, só não entendo ser borderline e narcisista. Mas tem muitas mães narcisistas que são border, tá? Tem muitas, é o que eu vejo por aí que muitas são. E aí é pior, né? Pior para as vítimas. A Bia está dizendo gratidão. Obrigada a você, Bia, por assistir. Sobre a Silvia, minha terapeuta disse ser síndrome de Estocolmo. Sim, em breve também vou falar sobre esse tema no canal, porque um dos sintomas da síndrome de Estocolmo é você ser codependente, né? Para a gente saber diferenciar. E se for, é algo ainda mais grave do que a codependência. A Fabíola está dizendo, como fui abusada psicologicamente a vida inteira, eu evito amizades que vêm com muito mimimi para mim. Estou feliz longe da minha mãe. Parabéns, deve estar no contato zero, né? A Bia, gratidão pelo seu trabalho. Obrigada, Bia. A Cris está dizendo, os vídeos estão me fazendo muito bem. Hoje eu maratonei vários. Meu pai é narcisista oculto. Cris, que bom que você descobriu. Continua firme, continue assistindo os vídeos, treinando tudo que eu falo para vocês treinarem, que vai dar tudo certo. A Bia está dizendo que seu canal ajuda muito. A Ana está dizendo, nunca gostei de pessoas que me faziam perguntas sobre minha vida pessoal. Ah, isso é muito chato, né? E tem gente que não tem esse mancol. A Alice está dizendo, por mais que eu tente aprender a me amar, não sinto que consigo. Me considero um pouco autodestrutiva e pessimista. A terapia ajuda nisso? Com certeza. Com certeza. Você precisa se redescobrir, ver as suas qualidades verdadeiras, ver o que você realmente tem de bom. Porque a mãe narcisista faz isso, faz com que a gente, eu costumo chamar isso de escamas. É como se a gente tivesse debaixo da gente uma sereia, e aí a mãe narcisista vai colocando escamas e escamas, a gente pensa que a gente é um bagre, né? Depois que a gente começa a terapia, ou depois, seja lá coach, seja lá o que você for escolher, desde que funcione, essas escamas vão saindo. E você vê que debaixo do bagre tem uma sereia linda, cheia de qualidades. A mãe narcisista faz uma cegueira na gente que a gente não consegue enxergar tudo que de bom que a gente tem. E aí a gente acaba não se amando por isso, porque tem uma visão negativa sobre a gente mesma. A Su, que é a Mari. Ei, Mari, tudo bem? Eu tenho tremor no olho também. Pois é, menina. O negócio é frenético. Quando eu tô na TPM, é o que mais dá. Terapia, chás calmantes, escalda-pés. Tem como fazer escalda-pés aqui no canal para ajudar a relaxar. Chazinho para acalmar, meditação e diminuir a quantidade de tarefas físicas e psicológicas. Aí eu volto para o meu estado normal. Mas quem? A Ale Hofse também bloqueou a sua mensagem. E eu não consigo fazer voltar, gente.
Sou meio leiga para essas coisas. Moca Silva, você atende São Paulo? Não, eu não atendo ninguém, gente. Eu não sou formada ainda pelo Ayurveda. Eu vou ser formada a partir. Minha formatura vai ser em março. Estou precisando de pessoas voluntárias para me ajudarem no TCC, que meu TCC vai ser sobre as filhas de mães narcisistas, as terapias do Ayurveda que ajudam as filhas de mães narcisistas, né? Depressão, vários transtornos que a gente passa. A Ayurveda tem as suas terapias que funcionam, que têm comprovação científica, e eu estou precisando de pessoas para ficarem comigo até eu terminar meu TCC, que vai ser em fevereiro. Então, quem quiser, vou deixar o link aqui na descrição do Facebook, para você entrar em contato comigo pelo Facebook. A gente criou um grupo no Message para as pessoas que vocês vão fazer preencher uma entrevista, mas tem que ter identidade revelada, documentos, tudo certinho, porque é um TCC. Então, quem quiser, esteja me procurando lá. Então, eu vou atender a partir de março do ano que vem, como terapeuta Ayurveda, como nutricionista só daqui 2 anos, e depois eu ainda quero fazer uma psicanálise clínica também, para estar somando, né, com a medicina Ayurveda, que é uma medicina mais antiga, 5.000 anos atrás, que é oriental, não é ocidental, para eu somar os dois conhecimentos que eu tenho certeza absoluta que tanto a nutrição como a psicanálise vai somar na minha vida como terapeuta e na vida dos meus futuros pacientes. A Madalena está perguntando do Ho Oponopono, que você conhece? Sim, tem vários. Gente, tem um. Eu até mandei para a Mari essa semana, eu acho que foi. Para cuidar da criança interior. Eu vou deixar o link também para vocês daqui a pouco, quando finalizar, eu vou deixar o link. É o Oponopono para cuidar da criança interior. É muito bom a gente fazer esse. Todos são bons, mas esse em especial por conta dessa criança ferida lá de trás. A gente pega essa criança e diz para ela que a gente ama e tudo, tem um passo a passo certinho. A Ana tá dizendo, a minha botava defeito em todos os meus amigos e namorados, por inveja, né? A Mônica, Virgínia, boa noite. Descobri que minha mãe narcisista agora em fevereiro assistindo seus vídeos. Tenho um filho de 20 e uma menina de 5. Estou meio perdida como lidar para não cometer os mesmos erros. Gente, algumas pessoas, na verdade muitas, desde quando eu comecei a falar sobre narcisismo, me procuram nas redes sociais para falar sobre isso. Porém, eu ainda não tive tempo, é um tema muito extenso, é uma série de vídeos que eu vou lançar para tratar desse assunto, de como não repetir esses padrões. Só que aí é extenso por muitas coisas. E aí vão ser uma série de vídeos que eu vou estar lançando em breve para vocês, mas eu preciso de tempo para juntar informações, né, tanto do que vocês me passam, como um pouco também esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro o nome, para fazer um material que seja enxuto, de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo que ele tenha um peso para vocês conseguirem colocar em prática. Então, eu estou juntando essas informações, estudando pedagogicamente, para que eu faça uma coisa bem bacana para vocês. Mônica, tem um vídeo que é como proteger os filhos da mãe narcisista. Nesse vídeo eu dou algumas dicas, tá? De como agir com os filhos. Pega a visão de lá que vai te ajudar com certeza. A Ale tá dizendo, hoje eu sou mega solitária. Me trata, mas tá difícil. Deve ser me trata, né? Descontrole emocional. Calma, Ale, tudo passa nessa vida, né? Eu costumo falar com vocês, o rio nunca segue o mesmo curso. Uma hora passa. E busca ajuda terapêutica, como eu sempre falo com vocês. Jaqueline, obrigada. Estou vendo seus vídeos anteriores, tem me ajudado, eu que agradeço. A Clarice está dizendo que ia ser voluntária do meu TCC. Clarice, me procura, vou deixar na descrição para você participar. Virginia, quero participar da sua pesquisa. Desativei o meu Facebook. Sim, eu vou deixar o e-mail, você me manda um e-mail, também pode ser. A Jaqueline disse que já viu os vídeos do YouTube de cura interior, é muito importante. A Madalena está dizendo que faz o Ho Oponopono.
E tem ajudado? Comenta aí. A Andréia está perguntando, existem graus e escalas de gravidade do narcisismo materno? Mães mais difíceis e outras menos? Até onde eu sei, nem existe narcisismo materno dentro da psicologia. O que tem dentro da psicologia é o narcisismo mesmo, que é o transtorno de personalidade narcisista. O narcisismo materno não é citado dentro do DSM-5, que é a Bíblia da psiquiatria. Então, até onde eu sei, que é um material que tem de psicólogos, neurocientistas de outros países, né, alguns materiais que eu estudei, é que tem a narcisista oculta e a patológica, que é aqui, né, é aberta e não esconde muito. Já a narcisista oculta, para diferenciar, assista o filme Mamãezinha Querida. Vou deixar o link da página Flor de Lótus. Se vocês ainda não curtiram a página Flor de Lótus, curta. Lá tem o vídeo, o filme Mamãezinha Querida. Típica narcisista oculta. E a patológica é aquela que tem todos os sintomas do narcisismo, porém eu não digo que ela é mais perversa. Normalmente a patológica ela espanca mais os filhos, não sendo mais perversa porque oculta age mais no emocional, que não deixa de ser uma perversidade também. Em breve também eu quero falar, vou fazer um vídeo comparando a mãe da Preciosa, do filme Preciosa, com a mãe da Mamãezinha Querida. E a Preciosa, ao meu ver, não é uma mãe narcisista, ela é uma mãe ruim mesmo, perversa, cruel, egoísta, mas eu não consigo enxergar ela um ser narcisista. Então eu vou fazer essas duas comparações para vocês também. Eu acredito que se essa semana ou outra eu vou colocar aí para vocês. Red está dizendo, comecei um estágio no hospital de grande porte e percebi uma caída na energia. É porque de repente, porque é hospital, né? Eu entendo. Tá lidando com pessoas doentes, né? Tem essa questão energética mesmo. Porém, você tem que talvez descansar mais, né? Porque você começou de repente uma jornada nova, até se adaptar, o corpo pode estar cansado. Busque descansar nas suas folgas, meditar e descansar. E buscar reequilibrar os seus chakras, né? Trazendo para a energia. Busque alguém que faça reiki, ou uma massagista que aplica reiki, para equilibrar aí seus chakras. Talvez é uma ajuda também. Gente, eu tenho que ir porque eu vou sair. Obrigada pela companhia de vocês. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Conheça o meu curso, www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Vou deixar o link na descrição. Um curso que eu desenvolvi especialmente para vocês, com toda a minha experiência e o meu estudo. E é um curso que está mudando as vidas de muitas flores de lótus aí, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Uma boa noite para vocês e um ótimo final de semana. Fica com Deus também, vocês.